A Rússia será libertada de suas terras históricas por meios militares. Começaria contra a OTAN. Vamos atingir o coração da Rússia. Em 17 de dezembro, forças russas cruzaram o rio Narva. Não foi simples violação fronteiriça ou erro de navegação. Foi uma sondagem de Putin para testar os reflexos da OTAN. Visava medir a firmeza do Ocidente. Mas Moscou desligou sua própria armadilha. A Estônia não descartou o teste com mera nota diplomática. Tallinn considerou essa violação um casus belli para ativar sua doutrina de defesa total, que vinha preparando há 10 anos. Rússia tentou abrir uma porta, mas a Estônia iniciou o processo para trancá-la para sempre. Esta declaração do chanceler estoniano Tsakina já não é doutrina defensiva, mas manifesto ofensivo, porque Putin não esconde intenções. Não foge, aprofunda. Atenção ao subtexto. Ele está claramente dizendo: essa retórica quer retomar fronteiras soviéticas de 35 anos. Mas agora, não enfrentam a burocracia europeia atônita, assustada e perdida de 2008 e 2014. Diante deles, centenas de bunkers, minas e bloco escandinavo que afundará a frota sombra russa. Precisamos dissecar a anatomia deste incidente com precisão cirúrgica. Na manhã de 17 de dezembro, 3 soldados russos e overcraft militar entraram na Estônia. Generais do Kremlin julgaram ser operação padrão de zona cinzenta. O plano de Putin era simples: violar minimamente a fronteira, criar crise insuficiente para a OTAN invocar o artigo 5, aprofundar fissuras na aliança e recuar. Mas ruiu em Tallinn. Estônia não mandou protesto fraco. No terreno, mudou muito. Forças especiais foram deslocadas à região imediatamente. A parede de drones foi ativada e, sobretudo, o governo estoniano fez do incidente um casus belli para acelerar a linha defensiva báltica. A Estônia se prepara não para operação policial ou fronteira, mas para guerra de trincheiras sangrenta e defesa total, estilo Primeira Guerra Mundial. Enquanto buscava um pequeno ganho tático, o Kremlin sozinho removeu obstáculos burocráticos aos projetos de defesa da OTAN no flanco leste. Esse é o tiro de partida para uma operação de estrangulamento estratégico maciça que se estende de São Petersburgo a Kaliningrado. Só a violação russa de 20 minutos faz a Estônia erguer linha defensiva? Não. A verdadeira razão é um plano de paz preparado a Lema, em Washington. Enquanto Donald Trump preparava em Washington acordo para encerrar guerra na Ucrânia, rolhas não estouravam nas capitais bálticas. Em vez disso, os alarmes estavam soando. É precisamente aqui que a cegueira estratégica de Trump entra em jogo, porque a inteligência estoniana sabe: a paz de Trump é passe de deslocamento ao exército russo. As palavras do chanceler estoniano Tsakina resumem a situação como profecia. É uma grande armadilha geopolítica. Quando Trump assinar e a frente ucraniana congelar, Putin não desmobilizará seus 500 mil veteranos. Morte pelo Narva. Não é coincidência. A Rússia retira mísseis e ars dos hangares enquanto preparam a mesa de paz. A Estônia está se preparando para a guerra que a paz trará. E se a Rússia deslocar seu exército para o norte? Só bunkers. Geografia arma. Mapa. Helsinki e Tallinn a 80 quilômetros. A rota marítima entre as capitais não é mar para a Rússia. É sua única real salvação. A terrível verdade confessada pelo chanceler da Estônia na entrevista manterá estrategistas econômicos de Moscou sem dormir. O ponto em que ele focou foi que 60% das exportações de petróleo russas cruzam um estreito de 6 milhas. A chave é a Estônia. Não é só ameaça. Frota sombra de Putin. Centenas de petroleiros fantasma sem seguro. Manutenção. Regulação internacional. Passam por aqui livres até agora.
Porém, se tensões crescerem após plano de Trump, doutrina estoniana e fechar fronteiras fazem trecho de 80 quilômetros deixar de ser via internacional e prestes a virar barricada marítima, capaz de cortar o sustento da economia russa. OTAN pode zerar exportações russas. Claro. Se Estônia e Finlândia afunilarem o estreito por motivos técnicos, risco ambiental, minas ou regulação marítima, o porto de São Petersburgo será bloqueado. Navios impedidos de sair cortam capitais voláteis nos cofres da Rússia. O dinheiro ficaria enterrado nas profundezas frias e escuras da Baía. Quando se somam os pacotes de sanções da UE e a declaração estoniana de zona de defesa marítima, não é só cerco militar, mas também estrangulamento econômico. A mensagem de Mark Rutte, da sede da OTAN, deve ser lida neste contexto. Resposta devastadora. Não é só ameaça de conflito terrestre, mas um bloqueio do comércio marítimo russo. Ao aprofundar a análise, percebemos, a Guerra Cinzenta não começou em dezembro. Tudo foi desencadeado pela cadeia de eventos no outono de 2025. Na noite de 10, sirenes dispararam na fronteira mais oriental e vulnerável da OTAN, perturbando o sono europeu, porque formava-se enorme presença militar russa perto. Naquele dia, tropas russas posicionaram-se na Bota de Satsa, anomalia fronteiriça estoniana, ponto sensível da OTAN. Foi movimento clássico do Kremlin. Horas depois, ordem severa de Tallinn fez guardas estonianos selarem cruzamento Satsa. Na verdade, não fechavam só 900 m de asfalto, mas as rotas de fuga da aposta perigosa de Putin por 2 meses. Essa fronteira quase indefensável, onde território russo avança na Estônia como adaga, virou súbito foco global na noite de 10 de outubro. Conta Podolsky, diretor da Polícia e Guarda Fronteiriça da Estônia, disse: detectamos atividade militar elevada além da fronteira. Fechamos passagem indefinidamente para evitar provocações e ameaças híbridas. Podolsky escancarou a situação. Esta declaração fria era um alarme oculto em linguagem diplomática. Imagens de satélite e inteligência aberta confirmam. Unidades da 76ª Divisão Aerotransportada Russa deixaram bases em Pskov e passaram a se concentrar neste ponto sensível. Tanques, blindados e guerra eletrônica posicionaram-se a poucas centenas de metros da OTAN. A perfeição desta operação foi além da coincidência. Prova inteligência impecável. Desde que unidades militares russas ligaram motores nos quartéis em Pskov, Estônia e aliados vigiavam de perto. Aviões espiões da OTAN, como o T-135 Rivejon, interceptaram comunicações russas por SIGINT, enquanto sensores sísmicos e patrulhas clandestinas na fronteira relataram atividade incomum ao centro de crise em Tallinn horas antes. Estônia fechou Narva até acabar a guerra. Para entender a fronteira ocidental da Rússia, olhe além do mapa e veja a mentalidade de aço, concreto e paranoia. A passagem de Narva e o trecho de Satsa, 2 sinais mais claros disso, eram armas de Moscou anti-OTAN. Uma ameaça óbvia, punhal oculto. Porém, se esses portões fecharem, essas armas ficam inúteis e Kaliningrado, maior trunfo russo no Báltico, viram um osso na garganta de Moscou, uma armadilha estratégica mortal. Isso não era só controle de fronteiras, era um império afundando. Até agora, Narva é uma arma multicamadas para o Kremlin. Economicamente, salva-vidas ligava São Petersburgo à Europa, por onde passava comércio bilionário. Militarmente, era corredor por onde blindados russos poderiam invadir rápido a Estônia num conflito, imobilizando a OTAN no norte. Meta final do plano: abrir rota vital para Kaliningrado, rompendo o corredor de Suwalki via Belarus, ao sul, enquanto a OTAN focava no norte. Mas quando esta porta se fecha, toda a equação desaba. Se fechar Narva foi golpe estratégico ruidoso, selar o ramo Satsa com blocos de concreto é a adaga silenciosa e letal cravada no coração da doutrina russa de guerra híbrida.
Esta anomalia geográfica era a porta traseira secreta usada pelo Kremlin para infiltrar no território da OTAN, gerar instabilidade e preparar uma operação maior. Para a equipe Spetsnaz, sabotadores do GRU e homenzinhos verdes, a floresta, rota perfeita para infiltrar e minar o sistema da OTAN por dentro. Ao selar esta porta, a vantagem assimétrica russa desaparece totalmente. Infiltrações sigilosas, provocações leves ou sabotagens ficam impossíveis. Por que Estônia fechou subitamente a passagem fronteiriça às 3 horas? Foi lance final numa guerra de nervos de 60 dias, do ataque bielorrusso, com milhares de inocentes na fronteira polonesa, a jatos russos no Báltico. Mas, desta vez, Kremlin errou feio. Não enfrentava a Europa tímida de 2014. Para Polônia e Estônia, coordenando paralisação da logística terrestre russa, Satsa foi o ápice mais ousado de meses a anos de asfixia e violação sistemáticas. A armadilha fechada em Satsa em 10º de outubro foi desfecho inevitável de crise geopolítica. Guerra de nervos escalava havia 2 meses, mas só a ponta do iceberg. Cada lance deste xadrez mortal respondia ao anterior, atraindo a Rússia passo a passo à armadilha. Putin retomará terras à força, esquecendo Kaliningrado, sua fraqueza. A Estônia fechou fronteiras, especialmente Satsabud, gerando efeito dominó imediato na Letônia e Lituânia. O cenário temido há anos na mídia ocidental. Rússia fecha o corredor de Suwalki, dividindo a OTAN em 2. Agora se inverteu. Agora não é a OTAN que está com medo. Isso começou no verão de 2025, quando Belarus, aliado russo, despejou milhares de imigrantes do Oriente Médio e África às fronteiras polonesas e lituanas. Gerasimov clássico. Fins militar-políticos sem guerra. Triplo. Primeiro, paralisar a segurança de fronteira da Polônia e da Lituânia e criar caos na opinião pública interna. Segundo, rachar a UE e forçar desvio de atenção e recursos da Ucrânia para a crise artificial. Terceiro, sobretudo, testar a firmeza e rapidez da OTAN. O Kremlin calculou que Bruxelas e Varsóvia hesitariam diante do drama humanitário, travariam discussões longas e, ao fim, buscariam compromisso. Primeiro passo para suavizar flanco leste da OTAN. OTAN sacou o blefe logo. Não foram semanas diplomáticas, Polônia teve determinação histórica. Fechou postos-chave ferroviários e rodoviários de fronteira com Belarus. Ao comércio, indefinidamente. Não só retaliação, choque estratégico. Naquele dia, o principal corredor logístico russo e, sobretudo, chinês para a Europa pela Rota da Seda foi cortado num golpe. Destruíram a principal via terrestre da Rússia ao Ocidente. Primeiro recado claro ao Kremlin. Agora seus ataques híbridos custarão muito mais. Rússia chamou de blefe a ação polonesa e não recuou. Veio o segundo golpe, mais duro, do norte do tabuleiro. O governo da Estônia, segundo o Moscow Times, anunciou que a passagem de Narva, principal rota entre São Petersburgo, na Rússia, e Europa, via Kaliningrado, ficará fechada a veículos até o fim da guerra na Ucrânia. Golpe polonês do sul e martelada estoniana do norte elevaram a ligação terrestre inteira Rússia-Europa à beira do colapso. Quando Polônia e países bálticos fecham fronteiras juntos, Kaliningrado vira ilha isolada por terra. Arima, sua logística é cortada, condenada à fome e sem combustível. Esta situação torna inoperantes mísseis Iskander e sistemas nucleares que Putin implantou para ameaçar a Europa. Sem logística, esses mísseis são apenas pilhas caras de metal. Base nuclear de Putin. Refém da OTAN. O centro de projeção de poder da Rússia é agora um ponto fraco e indefensável.
O processo iniciado pela Estônia removeu Kaliningrado como ameaça, virando um enorme fardo estratégico para Moscou. Por trás da confiança e coragem da Estônia, defesa letal. Década, TIC. Ocidental, sinal de mais trauma soviético. Estratégia do ouriço. Estratégia não visa vencer a guerra e tornar a ocupação tão sangrenta, custosa e exaustiva para a Rússia que o urso engasgue com o ouriço. A Estônia tornou as fronteiras uma fortaleza com espinhos, destinando mais de 3% do PIB à defesa. O que compraram com isso? Sistemas M142 HIMARS americanos destruindo tanques russos na Ucrânia. Mísseis antinavio Blue Spear israelenses singapurenses afundam navios russos no Báltico em meros segundos. E o pesadelo dos helicópteros russos, Manpads Piorun poloneses. No entanto, o plano mais assustador é a doutrina de evacuação civil. Visto como ajuda humanitária, é tática para estrategistas militares estonianos. Evacuar o tráfego civil em segundos não é uma fuga, mas uma operação para limpar o campo de batalha. Ao levar civis para áreas seguras, o governo transforma o restante do território estoniano numa zona de abate. Sem civis, para tanques russos. Sem civis, a artilharia estoniana pode atingir qualquer alvo sem preocupação com danos colaterais. Putin esperava a Ucrânia covarde de 2014, mas encontrou um ouriço venenoso, 1,3 milhão, digitalmente integrado e armado até os dentes. Mensagem do ministro foi clara: talvez esta história venha da breve violação no rio Narva. No entanto, dinâmicas subjacentes indicam que a medida legal ambiental da Estônia pode integrar estratégia mais ampla. Pode ser cedo para dizer que é prego final no caixão, mas o carpinteiro já mediu. Vendo o quadro maior por uma perspectiva ampla, a imagem emergente aponta para possível cerco em camadas. Em terra, a estratégia do ouriço da Estônia e as fortificações em construção têm o potencial de transformar qualquer avanço possível em uma custosa zona de desgaste para o exército russo. Na frente marítima, a situação é mais complexa. Corredor estreito de 6 milhas parece virar gargalo arriscado, limitando a mobilidade da frota fantasma conforme os ventos geopolíticos dominantes. Estrategicamente, a fortaleza europeia de Putin, Kaliningrado, pode perder status de centro de poder e virar vulnerabilidade, ainda mais difícil de defender, conforme as rotas logísticas se estreitam. Trump talvez eleve retórica de paz em Washington. Mas assinaturas no papel não bastam para mudar realidades de concreto e aço. Pelo contrário, um cessar-fogo na Ucrânia pode redirecionar atenção e recursos do Ocidente para essa nova equação nessa região do Mar Báltico. As palavras do chanceler estoniano também indicam essa preparação, concluindo: insustentável só para Moscou. A Rússia pode ser forçada a encarar cenário onde suas janelas econômicas e militares ao Ocidente estreitam. Manobra na manhã de 17/12 pode ter sido teste. Porém, a resposta recebida sussurra que o equilíbrio de poder regional pode colapsar, pendendo irreversivelmente contra a Rússia. A armadilha do Báltico pode não estar trancada ainda, mas a porta range ao fechar e a brecha encolhe diariamente. Armadilha armada. O urso foi pego. E aí? O que acha disso? Compartilhe nos comentários. Para novos vídeos, inscreva-se no canal e ative notificações. Obrigado por escolher-nos.